Olá pessoal, hoje é dia 13 de abril de 2022. Lembre-se, viemos a esse mundo material com um único propósito: aprendermos como praticar desapego para nos livrarmos do eu-ego que cria uma vida fictícia de baixa espiritualidade, materialistas, negativa, sofrida, convencida e absolutamente ilusória. E assim, com a conquista do desapego, conseguimos eliminar o falso eu-ego. E assim podemos assumir a nossa verdadeira identidade de natureza absolutamente divina e gloriosa, que é o eu-alma, feito à imagem e semelhança de Deus. E não é nenhum exagero afirmarmos que todo o resto são metas, planos, objetivos, sonhos, prioridades totalmente impostas pelo eu-ego, mas que nenhum apegado aceita como secundários na vida. Por quê? Porque o apegado sentem como prioritário cumprir em primeiro plano as necessidades materiais para poderem sobreviver. Mas esses mesmos apegados, muitos dos quais são religiosos, sabem que não acreditam no que está escrito na Bíblia. E o que está escrito? Está escrito: primeiro, conquiste o reino de Deus, o reino do amor puro, sincero, verdadeiro e desapegado. E tudo mais lhe será acrescido naturalmente e automaticamente. E essa afirmativa da Bíblia faz com que as prioridades dos apegados sejam totalmente contraditórios a esse princípio divino bíblico. E por esse motivo continuam vivendo na ilusão imposta pelo eu-ego materialista, egoísta, mesquinho e venenoso, e achando e se convencendo que as necessidades materiais vêm em primeiro plano. Portanto, primeiro, cumpra com o dever de ser espiritualmente livre. Então, conquiste o reino do amor desapegado, puro e sincero. Praticando o quê? Praticando o desapego até se desapegar. Simplesmente se livrando desses quereres apegados do eu-ego, absolutamente inferiores e infernais. Então, por que esses quereres apegados são totalmente nocivos à vida? Esses quereres voltados ao mundo material são nocivos porque cada querer cria várias dualidades na vida. As dualidades nada mais são do que contradições impostas na própria vida. Quer dizer, o próprio apegado com os quereres criam contradições e impõem contradições na própria vida. Mas que faz os apegados não enxergarem os quereres e não enxerga, aliás, que faz com que os apegados só enxerguem os quereres e não enxergarem as contradições que foram automaticamente criadas pelos quereres egoístas. É como desejar a felicidade e impor contradições obrigatórias dos estresses, medos, preocupações, infelicidades, tristezas na própria vida. Isso é absolutamente insano. Desejar a felicidade e trazer como consequência a infelicidade, as tristezas e as fraquezas para a própria vida. Isso é insano. Por isso que os apegados jamais serão felizes plenos, jamais terão paz plena, jamais terão tranquilidade, harmonia, amor verdadeiro, jamais terão sabedoria divina recebida de Deus em suas almas, enquanto forem apegados. Por isso a necessidade, a obrigatoriedade da prática do desapego. Em resumo, os quereres apegados são puras ilusões maléficas, tóxicas e venenosas impostas pelo eu-ego, pois criam essas dualidades, como diz, contraditórias na vida. E é simplesmente impossível de se livrar dessas contradições que os quereres criam na vida. É a lei da causalidade. Causa negativa, efeitos negativos. Por quê? Essas
essa lei da natureza, ela é infalível. Ela é absolutamente infalível. É a lei de Deus, é a lei da natureza. Mas para os cegos, escravizados pelos sonhos criados pelos quereres, esses se convencem que são benéficos para suas vidas. Todo apegado tem esse convencimento de que os seus planos, sonhos, metas e objetivos são para beneficiar a própria vida, a família, o trabalho, etc. Ademais, os apegados, eles são tão iludidos e ignorantes que querem criar as suas próprias felicidades, a sua própria felicidade, a sua própria alegria, a sua própria harmonia, a sua própria prosperidade. Mas tudo à sua moda, tudo de acordo com o seu sonho individualista, egoísta, materialista. E querer ser feliz à sua moda, isso não existe, não existe. Mesmo porque o eu-alma é idêntico a Deus e não existe nada mais feliz, harmônico, sábio do que Deus e a sua própria alma. Portanto, entenda que esse jogo de ludibriar, iludir, enganar, trapacear a sua própria vida é o princípio do apegado, que cria e mantém o eu-ego forte e ativo através desses quereres dualistas que criam as contradições na própria vida. Não é por menos que na vida dos apegados existe um mar quase que infinito de contrariedades na vida. Qualquer crítica, qualquer julgamento, estresse, insatisfação, qualquer medo, ansiedade, depressão, tudo isso são contrariedades que o próprio apegado criou, embora ele responsabilize os outros ou o mundo material, a circunstância, o fato, o fenômeno, pelos seus sofrimentos, quando, na verdade, é o simples querer que criou todas essas contrariedades na vida. Quando o eu-alma é pleno, é de eterna paz, eterna felicidade, recebida de Deus. Por quê? Ele é semelhante a Deus. E mais, os apegados só pensam em se auto-presentear com os planos, sonhos e metas dos quereres. Isso é querer se auto-recompensar e auto-beneficiar. Quando é Deus que já te presenteou, quando é Deus que já te recompensou, quando é Deus que já te beneficiou, quando Ele te criou, feito à imagem e semelhança dEle. Então, diga-me, se Deus já te presenteou com o máximo do divino, por que você quer se presentear com o máximo do inferior, infernal, material, temporal, usando de pensamentos e sentimentos egoístas e materialistas? Isso é absolutamente insano. Por quê? Porque é contraditório à sua natureza recebida de Deus. Ignora o presente de Deus, que é a sua alma, absolutamente divina, e quer o presente que se tornará em pesadelos, ilusões, frustrações, ignorâncias e sofrimento. Isso é totalmente ilógico e irracional. Irracional, pois quer o melhor do mundo material inferior, sem saber que isso é impossível. Por quê? Do inferior, do mundo inferior, não existe nada superior e divino. Mas os apegados querem divinizar as suas vidas, conquistando o inferior e o infernal, com sentimentos infernais. Além do que, esses quereres, o melhor do inferior, querer o melhor do inferior, só traz punições para a própria vida. Você quer e sonha com o melhor, mas a causa é apegada, egoísta, negativa e só vai trazer punições para a própria vida. E a única forma da vida não ser punida é não desejar, não querer nada desse mundo material. Por isso Buda disse, não
desejes e serás eternamente feliz. Não desejes e serás eternamente feliz. Por quê? Porque enquanto você estiver desejando o mundo inferior, você não consegue se livrar do eu ego, e o eu alma, feita a imagem e semelhança de Deus, não se manifesta. Em resumo, enquanto a ignorância fala, a sabedoria se cala. E mais, Jesus disse, primeiro conquiste o reino de Deus, e não o reino material. Jesus não falou para vocês, para as pessoas conquistarem o reino material inferior com os apegos egoístas e mesquinhos. E mais, a verdade de Deus não é dualista. A verdade de Deus não é mutante, muito menos apegada, egoísta ou materialista. Então, essa verdade, entre aspas, dualista, mutante, é própria do eu-ego absolutamente inferior. E essa verdade é a verdade do eu-ego. A verdade do eu-alma é absolutamente divina. Você já tem tudo, você já ganhou tudo, você já foi presenteado com tudo. Verdadeira sabedoria, amor puro, tranquilidade, paz, harmonia e prosperidade merecida. E se a verdade de Deus fosse dualista e mutante, não seria verdade, não seria eterna e muito menos seria confiável. E seria impossível de se ter fé em uma verdade que muda a todo instante, como os quereres e as aversões dos apegados. Mas os apegados têm fé nos seus quereres mesquinhos e mutantes. Daí ser absolutamente insano. Por isso, só a prática do desapego elimina essas dualidades e as contradições da vida. Portanto, elimine os quereres e as dualidades, e as contrariedades da vida nunca mais existirão. Então, terás a prova da realidade absoluta de Deus e da própria alma, onde você passa a ver, a enxergar e a experienciar só Deus em tudo e em todos. Por quê? Porque Deus está no mundo, mas o mundo não está em Deus. E foi assim como o Buda, quando ele se iluminou, ele exclamou, só vejo Deus, tudo é Deus, todos são Deus. Portanto, não seja mais iludido pelos quereres do eu-ego, porque os apegados vivem essa vida inteira de falsas informações, com falsas percepções e falsos entendimentos sobre o verdadeiro rumo da vida. Estão absolutamente rumando para o abismo, por isso que levam uma vida cheia de negatividades, cheia de insatisfações. Pense, quem cria as próprias contradições na vida nunca poderá estar no verdadeiro caminho da vida, como pregam os sábios e iluminados. E são essas dualidades do eu-ego que criam o caminho do falso, do múltiplo, das múltiplas escolhas, das múltiplas possibilidades na vida. Quando a única escolha correta, não existe multiplicidade no mundo espiritual. Você só tem uma única escolha correta, que é o desapego, que lhe revelará a real e eterna realidade feita à imagem e semelhança de Deus. E mais, quando se faz essa escolha correta, de forma sincera e verdadeira, tudo lhe será acrescido naturalmente, automaticamente por Deus. Então é isso, pessoal. Boas práticas para todos. Até uma próxima oportunidade.